Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos continuar a série de processo criativo em dança. Nós vamos falar sobre um termo aí que muitos grupos que trabalham com processo de criação em dança se utilizam, que é o termo dispositivo. Eu vou explicar direitinho para vocês o que significa esse termo, de onde ele vem e por que a gente tem utilizado, e esse termo está completamente ligado aí com um vídeo que eu já fiz, que é o como iniciar uma dança, ou melhor, como iniciar um processo criativo em dança, que vai ter algum cardzinho aqui em cima te indicando. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu te recomendo a dar uma olhada. Bom, mas antes disso também já queria te convidar a curtir o vídeo aqui embaixo, como sempre, a se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito do canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que chegar um novo vídeo. Lembrando aí, reforçando que curtir o vídeo é muito importante para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Então aproveita o tempo da vinheta para fazer tudo isso e eu retorno já já. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar então o que é dispositivo a partir do significado. Dispositivo é um termo que vem aí da engenharia, da mecânica, e dentro dessa lógica da engenharia, o dispositivo seria uma peça, um mecanismo ou algo capaz de acionar alguma coisa, né? De fazer alguma coisa funcionar. Então, muitas vezes é esse conhecimento de dispositivo que a gente tem antes mesmo de saber de onde ele vem, das suas questões filosóficas e de por que ele veio parar no meio artístico. Então, dentro dessa lógica, por exemplo, um celular é um dispositivo porque através dele eu posso aí acionar diversas ferramentas, entrar em diversos mundos, né, me relacionar com muitas coisas. Esse é o primeiro conhecimento, né, a primeira noção de dispositivo. Mas como é que ele vai adentrar o meio artístico? Tudo começa com um cara chamado Foucault, que talvez você já tenha ouvido falar, que não é um cara da dança, que é um cara do meio da filosofia, e ele vai escrever um livro para discutir governabilidade, para discutir como se dão as relações de poder. Na verdade, ele discute isso numa série de livros, né? Mas eu acho que o mais famoso de todos é o Vigiar e Punir, que muitas pessoas já ouviram falar. Então, o Foucault, ele vai ampliar essa noção de dispositivo e vai propor, então, que dispositivos sejam discursos, sejam objetos, formas de organização e até mesmo construções, prédios físicos, espaços delimitados, mecanismos que geram um certo efeito nas pessoas. Que efeito é esse? O efeito de governabilidade, essa sensação de que a gente está sendo regido e dominado por uma certa lógica, por uma série de normas e por isso nós estamos num espaço específico. Ele vai estudar 3 espaços bem conhecidos também da sua obra, que são as prisões, as escolas e os hospitais. Então a gente tem aí uma série de dispositivos que acionam a ideia de escola, por exemplo. Quando a gente fala de carteira, de giz, de lousa, né, de quadro negro, ou hoje em dia, né, muitas escolas já têm quadro branco, de professor, do diretor, né? Apesar do diretor existir em empresas e tudo mais, né? Já é um nome um pouco mais flutuante. Então a gente tem aí uma série de coisas, né? Na prisão a gente tem as grades que lembram isso, né? Os macacões de cores específicos para alguns lugares, né? Então existem relações, objetos, estruturas, formas de se organizar, termos de uso da fala que vão acionando esse efeito de um lugar específico.
né, de como lidar com esse espaço específico e entender as regras e normas que existem nesse espaço. Então, Foucault vai dizer que o dispositivo é qualquer coisa que é capaz de nos capturar, de nos moldar, de nos cercear, de organizar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, as nossas condutas, as nossas formas de agir em diferentes espaços. E quanto mais cresce a lógica social que a gente vive, as relações do capitalismo e esse nosso sistema neoliberal, mais a gente é impregnado de dispositivos. A todo dia surgem diversos dispositivos que aparecem para nos controlar, para nos cercear e para tentar organizar a sociedade em diferentes nichos e em diferentes espaços. Mas como é que essa loucura toda vai parar no meio da arte? Bom, a partir dessas ideias do Foucault, alguns outros filósofos começaram a discutir a relação do dispositivo e a pensar por que não esses dispositivos, ou a ideia de dispositivo, o conceito de dispositivo, poderia ser utilizado para o inverso. Se o dispositivo é tão utilizado para cercear, para organizar, para restringir, para normatizar, por que é que a gente não poderia ter, então, dispositivos que quebram lógicas, dispositivos criativos, dispositivos desorganizadores? Enfim, por que não utilizar o mesmo conceito para o seu inverso, para as potências criativas do ser humano? E é assim que dois filósofos já um tanto famosos também de nós, que é o Agamben e o Deleuze, vão escrever alguns ensaios, chamado Que é um Dispositivo, e vão nos provocar então a repensar esse termo e a reutilizar esse termo para outras finalidades. A partir dessas leituras e desses entendimentos, alguns artistas começam então a entender esse termo como um termo potente para pensar processo criativo em dança. Por que um termo potente? Porque a gente tem entendido hoje que num processo criativo em dança, a gente não escolhe no início um tema, porque o tema carregava essa noção de que era algo que eu queria já discutir em cena, que eu queria levar para a cena. Mas dentro da lógica do processo criativo contemporâneo, aquilo que eu quero levar para a cena vai ser idealizado no processo e não logo lá no início. O que o artista escolhe no início não é um tema de discussão para esse espetáculo, mas são dispositivos, ou seja, são questões acionadoras de uma pesquisa, de um interesse e que com certeza vão se transformando durante o processo. Então esse termo dispositivo acabou caindo muito bem na proposta de pensar esse processo criativo mais contemporâneo. Além das outras possibilidades de termos que a gente já costuma usar, eu escolhi um gatilho, um start, um começo, eu parti disso, a gente usa também esse termo dispositivo como um material de início de pesquisa. O que normalmente acontece é que esse dispositivo inicial, que às vezes é 1, 2, 3 termos, que pode ser também desde objetos, né, até conceitos de dança de corpo e movimento, ou questões políticas e sociais que você está querendo pesquisar mais, né, e pesquisar de entender no corpo e também de ler e saber mais sobre o assunto para perceber quais são as potências de levar isso para a cena. Durante o processo, o termo dispositivo continua sendo utilizado e a gente vai revendo esses dispositivos. Normalmente, no processo de criação de dança, a gente acaba terminando com uma rede de dispositivos. A gente constrói uma rede enorme, alguns se constroem no processo e depois a gente derruba, a gente recorta essa rede, a gente escolhe partes, mas normalmente a ideia é essa, são termos que me ajudam durante o processo da pesquisa, que vão criando essa rede que compõe a dramaturgia final do meu espetáculo. Eu sei que não é um termo simples,
que muitas pessoas não conhecem, que talvez você ainda nem saiba direito como utilizar. Então eu estou disponível se você quiser tirar dúvidas, se você quiser fazer comentários, se você quiser me deixar recados. Petícia, explica um pouquinho melhor isso, fala disso que eu não entendi. Eu me coloco aí à disposição para atender vocês. Lembrando que eu tenho também outros canais onde a gente pode conversar diretamente. Eu sou @Petícia Carvalho no Instagram e eu também tenho uma página no Facebook que é o Dança Além da Técnica. Nós terminamos o vídeo de hoje por aqui. Até o próximo vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!